Você está sentindo que algo invisível está travando a sua vida? Que portas que deveriam se abrir permanecem fechadas? Que bênçãos que eram suas estão sendo desviadas? Que sua saúde, seu sono, sua paz foram roubados e você não sabe explicar o porquê? Preste atenção no que vou te dizer agora, porque isso pode mudar tudo. Existe um salmo de Davi que foi esquecido. Um salmo que a própria escuridão tentou apagar da memória do povo de Deus, porque ela sabe o poder devastador que essas palavras têm contra feitiços ocultos, trabalhos de trevas, amarrações, inveja e todo tipo de bruxaria que foi lançada contra você. Hoje, neste momento, Deus me colocou aqui para trazer de volta à luz esse salmo poderoso, e você não está aqui por acaso. O Espírito Santo te guiou até esta oração porque chegou a hora de quebrar tudo o que foi feito contra você nas trevas. Tudo o que foi amarrado será desamarrado. Tudo o que foi fechado será aberto. Tudo o que foi roubado será restituído em nome de Jesus. Você sabe quando as coisas estavam indo bem e de repente tudo desandou sem explicação? Quando a saúde era perfeita e agora vive de médico em médico sem diagnóstico? Quando o casamento era firme e agora só há brigas e frieza? Quando o dinheiro entrava e sobrava, mas hoje não consegue segurar nada na mão? Isso tem nome, isso tem origem, e isso tem solução. A Bíblia diz em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você está em uma guerra espiritual, mas o problema é que muitos cristãos estão tentando lutar sozinhos, com suas próprias forças, quando Deus já deixou as armas prontas para você vencer. E uma dessas armas mais poderosas está escondida em um salmo que Davi escreveu quando estava cercado por inimigos que usavam feitiçaria e maldições contra ele. Davi não lutou com espada de ferro naquele dia. Ele lutou com a espada da palavra. E essas mesmas palavras que quebraram os feitiços contra Davi vão quebrar os feitiços contra você hoje. Talvez você esteja cansado de orar e parece que nada muda. Talvez já tenha feito campanhas, jejuns, vigílias, e aquele problema continua ali, teimoso, resistente. Eu vou te dizer o porquê. Nem toda batalha espiritual se vence do mesmo jeito. Existem fortalezas específicas que precisam de armas específicas. E feitiços ocultos, trabalhos feitos nas trevas, amarrações de bruxaria, precisam ser quebrados com a autoridade correta, no nome correto, com as palavras corretas. E hoje você vai aprender como fazer isso. Hoje você vai declarar esse salmo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, e vai ver o invisível ser desfeito. Você vai sentir algo se quebrando no mundo espiritual. Você vai perceber uma leveza que não sentia há tempos. Porque quando a palavra de Deus é declarada com fé e autoridade, nenhuma bruxaria resiste. Não importa quantas velas foram acesas com o seu nome. Não importa quantos despachos foram feitos. Não importa que tipo de inveja ou olho gordo foi lançado contra você. A partir de agora, tudo isso será desfeito, anulado, cancelado e lançado de volta para o abismo de onde veio. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Se você está sentindo que essa palavra é para você, deixe nos comentários de qual estado você está me ouvindo. Eu quero saber onde estão os guerreiros de Deus que vão se levantar hoje para quebrar toda a obra das trevas. Deixe seu estado e vamos formar uma corrente poderosa de fé agora mesmo. O salmo que Deus me revelou para trazer até você hoje é o Salmo 91. Sim, aquele salmo que muitos conhecem, mas poucos sabem usar com a autoridade que ele carrega contra feitiços ocultos e obras de bruxaria. Davi escreveu essas palavras quando estava cercado não apenas por exércitos físicos, mas por inimigos que invocavam forças das trevas para destruí-lo. E sabe o que aconteceu? Davi não foi destruído. Davi não foi derrotado. Davi venceu porque ele conhecia o segredo de habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Esse salmo é uma fortaleza espiritual,
É um escudo invisível que nenhuma flecha envenenada consegue atravessar. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você entende o que isso significa? Significa que quando você está coberto pela presença de Deus, quando você se esconde nele, nenhuma maldição te alcança. Nenhum feitiço te atinge. Nenhuma inveja te prejudica. Porque você está em um lugar que as trevas não conseguem enxergar. E hoje eu decreto sobre a sua vida que você está entrando nesse esconderijo. Hoje eu declaro que a sombra do Altíssimo está sobre você agora mesmo. Não importa o que fizeram contra você. Não importa quantas bocas falaram mal. Não importa quantas mãos se levantaram para te destruir. Você está protegido. Você está blindado. Você está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. O Salmo 91 continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você precisa abrir a sua boca agora e declarar isso sobre a sua vida. Porque a sua boca tem poder. A sua palavra tem autoridade. E quando você declara a palavra de Deus, os céus se movem, os anjos agem e as trevas recuam. Então declare comigo agora: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, em Ti eu confio. Nenhum feitiço lançado contra mim prosperará, nenhuma palavra de maldição terá efeito sobre a minha vida. Porque eu estou escondido em Ti, porque eu habito no Teu esconderijo, e nesse lugar, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A Bíblia continua revelando: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe o que é o laço do passarinheiro? São as armadilhas invisíveis. São as ciladas que você não vê. São os feitiços feitos em segredo, as amarrações feitas na calada da noite, os trabalhos encomendados para te destruir sem que você saiba. Mas Deus está dizendo para você hoje: eu vou te livrar de tudo isso. Eu vou te mostrar onde estão as armadilhas. Eu vou destruir os laços antes que você caia neles, porque os meus olhos estão sobre você, porque eu tenho anjos acampados ao seu redor. E nada, absolutamente nada do que foi feito nas trevas contra você ficará de pé. Eu profetizo sobre a sua vida agora: todo laço está sendo desfeito, toda armadilha está sendo destruída, toda cilada está sendo revelada e anulada. O que foi amarrado está sendo desamarrado. O que foi fechado está sendo aberto. O que foi bloqueado está sendo liberado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a peste perniciosa, que são aquelas doenças estranhas, aqueles males que os médicos não conseguem diagnosticar, aquelas enfermidades que vieram do nada e não vão embora, isso também está sendo quebrado sobre você agora. Porque não é doença natural, é ataque espiritual. E quando a gente discerne a origem, a gente sabe como combater. Deus está cobrindo você agora com as penas dele. A palavra diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Imagine comigo agora. Visualize o próprio Deus estendendo as asas sobre você, como uma águia protege seus filhotes. Nada passa, nada te toca. Você está seguro. Agora eu quero que você respire fundo e abra o seu coração completamente, porque vamos entrar na parte mais poderosa desse salmo. Vamos ler juntos os versículos que destroem toda a obra das trevas. E enquanto eu leio, você vai repetindo no seu coração, você vai declarando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo o que te pertence. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Ele está falando de proteção 24 horas. Ele está falando que não importa quando o ataque venha, de dia ou de noite, você está protegido. Os terrores da noite são aqueles pesadelos horríveis, aquela insônia que não te deixa dormir, aquela sensação de medo e opressão que vem quando você apaga a luz. Isso não é da sua cabeça. Isso é ataque espiritual. E está sendo quebrado sobre você agora. A seta que voa de dia são aquelas palavras maldosas, aquelas invejas declaradas,
aqueles olhares carregados de ódio que você sente quando está na rua, no trabalho, até dentro da própria família. São flechas invisíveis lançadas para te atingir, mas eu decreto que nenhuma dessas flechas vai te acertar. Todas estão caindo no chão antes de chegar em você. A peste que anda na escuridão são aqueles trabalhos feitos de madrugada, aquelas macumbas, aqueles despachos, aquelas oferendas feitas com o seu nome para te destruir. Mas a palavra garante, isso não vai te tocar, porque você está coberto, porque você está blindado, porque você pertence ao Altíssimo. E a mortandade que assola ao meio-dia são aqueles acidentes repentinos, aquelas mortes súbitas, aquelas tragédias que acontecem do nada. Mas sobre você e sua família eu declaro: isso não vai acontecer. Vocês estão protegidos pelo sangue de Jesus. Os anjos de Deus estão guardando vocês em todos os seus caminhos. O salmo continua: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma palavra profética poderosa. Mesmo que todo mundo ao seu redor esteja sendo atingido, você não será. Mesmo que a crise esteja destruindo famílias inteiras, a sua ficará de pé. Mesmo que a doença esteja levando muitos, você terá saúde, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Agora, eu preciso te dizer algo muito importante. Se essa oração está tocando você, se você está sentindo que algo precisa mudar de verdade na sua vida espiritual e dentro da sua casa, talvez seja o momento de dar um passo mais firme. Nem tudo se resolve apenas com o tempo. Há situações espirituais que precisam de direção, de constância e de oração intencional. Por isso nós criamos uma corrente espiritual de 21 dias, com salmos poderosos, orações guiadas e passos direcionados especialmente para quem sente que está enfrentando inveja, olho gordo, feitiçaria, bloqueios financeiros, doenças sem diagnóstico, problemas no casamento, afastamento de filhos, pesadelos constantes e toda forma de ataque espiritual que você não consegue vencer sozinho. São 21 dias de imersão espiritual profunda, onde você vai aprender a se blindar, a quebrar maldições, a fechar brechas, a expulsar todo o espírito de trevas da sua vida e da sua casa. É para quem quer mudança de verdade. É para quem quer ver resultado concreto. É para quem está cansado de viver apanhando no mundo espiritual. Está disponível para quem quiser começar hoje. O link está no primeiro comentário fixado. Se você sentir paz e convicção, siga em frente. Nós estamos caminhando juntos. E eu quero que você saiba que essa corrente já transformou a vida de milhares de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Muitos me escrevem dizendo que depois da corrente, a paz voltou para casa. O sono voltou. As portas se abriram. O dinheiro começou a entrar. Os inimigos recuaram. As doenças foram embora. Porque quando você se posiciona espiritualmente do jeito certo, com as armas certas, com a autoridade certa, o inferno tem que recuar. E enquanto você decide dar esse passo, vamos continuar declarando vitória sobre a sua vida agora mesmo. Agora vamos entrar na guerra espiritual de verdade. Vamos quebrar toda a maldição, todo feitiço, toda a amarração que foi lançada contra você. E eu quero que você ore comigo em voz alta, se estiver sozinho, ou no seu coração, se estiver acompanhado. Mas ore com fé, ore com autoridade, porque você tem poder em nome de Jesus, Pai Celestial. Eu venho diante do teu trono neste momento em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu trago diante de ti cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Senhor, tu conheces cada nome, cada rosto, cada história, cada dor, cada ataque que eles têm sofrido. E hoje, Senhor, nós vamos quebrar isso tudo. Eu decreto agora em nome de Jesus que todo feitiço lançado contra a vida dessa pessoa está desfeito. Toda a amarração está sendo cortada. Todo o trabalho de macumba, de bruxaria, de magia negra, está sendo destruído agora pelo fogo do Espírito Santo. Visualize comigo. Um fogo santo descendo sobre você, queimando tudo o que é das trevas, purificando tudo o que foi contaminado. Toda a inveja lançada sobre você, todo o olho gordo,
toda palavra maldosa, toda fofoca carregada de veneno espiritual, eu quebro agora. Eu anulo. Eu cancelo. Eu jogo por terra. E decreto que isso volta vazio para quem enviou. Porque está escrito em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Senhor, eu peço que tu envies agora os teus anjos guerreiros. Visualize comigo. Anjos poderosos com espadas de fogo rompendo toda a cadeia invisível, destruindo todo o laço, quebrando toda a algema espiritual que estava prendendo essa pessoa. As correntes estão caindo. As amarras estão sendo cortadas. A prisão espiritual está sendo destruída agora. Todo espírito de enfermidade que veio através de feitiçaria, eu expulso agora em nome de Jesus. Toda doença estranha, todo sintoma sem explicação, toda dor que os médicos não conseguem curar, sai agora. Porque essa não é uma doença natural, é um ataque espiritual. E onde há o nome de Jesus, não há espaço para espírito de enfermidade. Eu decreto cura sobre o seu corpo agora. Cura na sua mente. Cura nas suas emoções. Aquela depressão que veio do nada sai. Aquela ansiedade que te sufoca sai. Aquele pânico, aquele medo irracional, aquela angústia sem motivo, sai agora em nome de Jesus. Porque não foi Deus quem te deu isso. Foi um ataque das trevas. E está sendo quebrado neste momento. Todo bloqueio financeiro causado por inveja e feitiçaria, eu destruo agora. Aquele dinheiro que entrava e sumia. Aquelas dívidas que só aumentavam. Aqueles gastos inesperados que sempre apareciam. Aquela sensação de que você trabalha, 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 e nunca sobra nada. Isso tem origem espiritual. E está sendo desfeito agora. Eu abro as portas financeiras sobre a sua vida. Eu decreto que o devorador está sendo repreendido. Eu profetizo prosperidade, abundância, fartura sobre você e sua família. O que foi roubado será restituído, multiplicado. O que foi desviado voltará para as suas mãos. Porque Deus é um Deus de justiça e de restituição. Todo espírito de discórdia que foi colocado dentro da sua casa, eu expulso agora. Aquelas brigas sem motivo. Aquela frieza entre o casal. Aquele afastamento dos filhos. Aquela falta de paz dentro de casa. Isso não é normal. Isso foi plantado. E está sendo arrancado pela raiz agora em nome de Jesus. Eu decreto paz sobre o seu lar. Decreto amor. Decreto união. Decreto harmonia. As paredes da sua casa estão sendo ungidas neste momento. Nenhum espírito de trevas consegue mais entrar. Nenhuma energia negativa consegue mais permanecer. Porque a presença de Deus está enchendo cada cômodo agora. Agora vamos blindar você espiritualmente. Vamos criar uma proteção permanente sobre a sua vida. E eu quero que você preste atenção em cada palavra, porque o que vamos fazer aqui é profundo, é poderoso, é eterno. Vamos invocar a proteção divina que nenhuma força das trevas consegue atravessar. O Salmo 91 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Você está entendendo isso? Deus está destacando anjos especificamente para você. Não é um anjo qualquer. São anjos guerreiros, anjos protetores, anjos que receberam ordem direta do trono de Deus para te guardar. Visualize isso comigo agora. Ao seu redor, neste exato momento, há anjos acampados, anjos na porta da sua casa, anjos no seu quarto, anjos te acompanhando quando você sai, anjos guardando seus filhos, anjos protegendo seu casamento, anjos vigiando suas finanças, anjos impedindo acidentes, anjos desviando você do mal. E esses anjos não estão ali por acaso. Eles estão ali porque você é filho de Deus. Porque você tem uma aliança com o Altíssimo. Porque o sangue de Jesus te comprou e te separou para Deus. E quando você é de Deus, o céu inteiro se mobiliza para te proteger. Senhor,
Eu peço agora que tu atives todos os anjos ao redor de cada pessoa que está ouvindo essa oração. Que esses anjos formem uma barreira de fogo ao redor deles. Uma barreira que nenhum espírito maligno consiga atravessar, nenhum demônio consiga ultrapassar, nenhuma maldição consiga penetrar. Eu profetizo proteção sobre você agora. Proteção na rua, proteção no trânsito, proteção no trabalho, proteção em casa, proteção quando você dorme, proteção quando você acorda, proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você está coberto pelo sangue de Jesus e guardado pelos anjos de Deus. Todo acidente que foi planejado contra você no mundo espiritual, eu cancelo agora. Toda tragédia que foi decretada, eu anulo em nome de Jesus. Todo plano de morte prematura eu destruo, porque os dias dessa pessoa já estão contados por Deus, e nenhum espírito das trevas pode abreviar o tempo que Deus determinou. Está escrito: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essa é uma palavra de autoridade. Você não vai ser vítima dos ataques. Você vai pisar sobre eles. Você vai esmagar as obras das trevas. Porque você tem autoridade em nome de Jesus para subjugar todo o poder do inimigo. Eu decreto que você vai pisar sobre a cabeça da serpente. Toda cobra espiritual que foi enviada para te envenenar, você vai esmagar com os pés. Todo leão que veio para te devorar, você vai dominar. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Senhor, eu peço que tu coloques um muro de proteção ao redor dessa pessoa. Um muro como o que tu colocaste ao redor de Jó. Um muro que nenhum dardo inflamado do maligno consiga atravessar. Um muro invisível, mas real. Um muro espiritual, mas impenetrável. E não apenas ao redor dessa pessoa, Senhor, mas ao redor de toda a família dela. Os filhos estão protegidos. O cônjuge está protegido. Os pais estão protegidos. Os irmãos estão protegidos. Toda a descendência está protegida. Porque quando Deus protege, Ele protege por gerações. Nenhum espírito de acidente vai tocar essa família. Nenhum espírito de enfermidade vai se aproximar. Nenhum espírito de morte prematura terá acesso. Porque essa família pertence a Deus. Essa família está selada com o sangue de Jesus. Essa família está blindada pelo Espírito Santo. Eu decreto também proteção sobre os bens dessa pessoa. Sobre a casa, sobre o carro, sobre o trabalho, sobre as finanças. Tudo o que pertence a essa pessoa está sendo ungido agora. Nenhum ladrão vai roubar, nenhum destruidor vai destruir, porque os anjos de Deus estão montando guarda. E você, enquanto ouve essa oração, está sendo envolvido agora por uma luz dourada. É a glória de Deus te envolvendo. É a presença do Espírito Santo te revestindo. É o manto da proteção divina caindo sobre você. Pode sentir, pode receber, isso é real. Isso está acontecendo agora no mundo espiritual. Agora eu vou declarar vitória sobre a sua vida, porque a batalha já foi vencida. O inferno já foi derrotado. As trevas já foram desfeitas. E você vai sair dessa oração como vencedor, como mais que vencedor em Cristo Jesus. Prepare o seu coração para receber a palavra profética que Deus tem para você agora. O Salmo 91 termina com uma promessa poderosa de Deus. Ele diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Você está ouvindo isso? Deus está prometendo livramento. Deus está prometendo exaltação. Deus está prometendo que você não vai ficar na angústia. Você vai ser retirado. Você vai ser glorificado. Porque você conhece o nome dele. Porque você ama a ele. Porque você o invoca. E hoje, nesta oração, você está invocando o nome do Senhor. E ele está respondendo. Ele está ouvindo. Ele está agindo. E eu decreto sobre você: você será livrado. Você será exaltado. Você será glorificado. Tudo o que o inimigo roubou, Deus vai restituir multiplicado. Eu profetizo restauração sobre a sua vida agora.
Aquele casamento que estava por um fio será restaurado. Aquela saúde que estava abalada será restaurada. Aquelas finanças que estavam no vermelho serão restauradas. Aquela paz que você perdeu será restaurada, porque Deus é o Deus da restauração. Está escrito em Joel 2:25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Tudo o que foi devorado, tudo o que foi destruído, tudo o que foi perdido, Deus vai restituir. E não vai restituir do mesmo jeito. Vai restituir melhor. Vai restituir maior. Vai restituir multiplicado. Eu decreto abertura de portas sobre a sua vida. Portas que estavam fechadas há anos estão sendo abertas agora. Oportunidades que você perdeu estão voltando. Chances que passaram estão retornando. Porque Deus é o Deus das oportunidades, e Ele está abrindo o caminho para você agora. Todo bloqueio que foi colocado no seu destino está sendo removido. Toda pedra de tropeço que foi plantada no seu caminho está sendo tirada. Todo obstáculo que te impedia de avançar está sendo destruído. Porque nada pode deter os planos de Deus para a sua vida. Eu profetizo que você vai prosperar. Você vai crescer. Você vai vencer. Você vai conquistar tudo o que Deus prometeu para você. Porque chegou o seu tempo. Chegou a sua hora. Chegou a sua estação de colher tudo o que você plantou em lágrimas, mas vai colher em alegria. As portas do céu estão sendo abertas sobre você agora. As janelas celestiais estão sendo descerradas. E Deus está derramando bênçãos sobre você. Bênçãos que não caberão nos seus celeiros. Bênçãos que vão transbordar. Bênçãos que vão alcançar não só você, mas toda a sua família. Eu decreto fartura na sua mesa. Decreto abundância na sua conta bancária. Decreto multiplicação nos seus negócios. Decreto aumento no seu salário. Decreto promoção no seu trabalho. Porque você serve a um Deus que é dono do ouro e da prata, e Ele não vai deixar você passar necessidade. Aquela doença que te atormentava está indo embora agora. Aquela dor crônica está sendo curada. Aquele diagnóstico ruim está sendo revertido. Porque o mesmo Deus que criou o seu corpo pode curar o seu corpo. E Ele está curando agora. Eu decreto saúde plena sobre você. Desde a cabeça até a planta dos pés. Todos os seus órgãos funcionando perfeitamente. Todas as suas células sendo renovadas. Todo o seu organismo sendo restaurado. Você vai ter saúde. Você vai ter disposição. Você vai ter vitalidade. Porque a vida de Deus está fluindo em você agora. E aquelas pessoas que te fizeram mal, aqueles que te traíram, aqueles que te abandonaram, aqueles que falaram de você, Deus vai fazer justiça. Você não precisa se vingar. Você não precisa revidar. Deixa Deus agir. Porque quando Deus faz justiça, Ele faz do jeito dele, no tempo dele, e de um jeito que ninguém esperava. Agora é a hora de você exercer a autoridade que Deus te deu. Porque você não é apenas uma ovelha indefesa. Você é filho do Rei. Você é herdeiro de Deus. Você tem o nome de Jesus, e esse nome está acima de todo nome, acima de todo poder, acima de toda a força das trevas. Então agora, com a autoridade que Jesus me deu, eu me levanto contra toda a potestade das trevas que estava agindo contra você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ordeno que todo espírito de feitiçaria seja amarrado agora. Todo espírito de bruxaria seja algemado. Todo espírito de macumba seja preso. Eu não estou pedindo. Eu estou ordenando. Porque Jesus me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. E em nome dele, eu exerço essa autoridade sobre a sua vida agora. Todo espírito maligno que estava te atormentando, sai agora. Vai embora. Está expulso. Está banido. Em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, pode abrir a sua boca e repetir comigo. Em nome de Jesus eu tenho autoridade. Em nome de Jesus eu quebro toda maldição. Em nome de Jesus eu anulo todo feitiço. Em nome de Jesus eu destruo toda obra das trevas contra a minha vida. Declare isso agora com fé. Todo espírito de inveja que foi enviado contra você, eu prendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de olho gordo,
está amarrado. Todo demônio de bloqueio está algemado. Todo encosto está expulso. Toda sombra espiritual foi dissipada pela luz de Cristo. E eu não apenas expulso, eu selo. Eu fecho toda a porta que estava aberta. Toda brecha que o inimigo estava usando para te atingir está sendo fechada agora pelo sangue de Jesus. Nenhum espírito maligno vai mais entrar. Nenhuma influência demoníaca vai mais te alcançar. Eu unjo você com o sangue de Jesus agora, da cabeça aos pés. Esse sangue está te purificando. Esse sangue está te protegendo. Esse sangue está te santificando. E onde o sangue de Jesus é aplicado, nenhuma praga pode chegar. Nenhuma maldição pode prosperar. Nenhum mal pode permanecer. O sangue de Jesus está nas portas da sua casa agora. Como aconteceu no Egito, quando o anjo da morte passou e viu o sangue nas portas, e não tocou naquela casa. Assim está sendo com você. A sua casa está marcada com o sangue. A sua família está protegida pelo sangue. A sua vida está selada pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, eu decreto que você é intocável. Você está numa redoma de proteção divina. Você está numa bolha de glória. Você está num escudo de fé. E nada, absolutamente nada do que foi lançado contra você vai te atingir, porque você pertence a Deus. Eu ordeno agora que todo altar de macumba que foi levantado com o seu nome seja destruído. Todo despacho que foi feito seja desfeito. Toda oferenda que foi dada para te prejudicar, volte vazia para quem enviou, porque você está protegido pela aliança do sangue de Jesus. Todo espírito familiar que estava te seguindo há gerações, eu quebro agora essa maldição hereditária. Todo padrão de fracasso, de pobreza, de doença, de divórcio que vinha de geração em geração na sua família, está sendo quebrado agora. Você é uma nova geração. Você é o início de uma nova história. Em nome de Jesus, eu decreto que você não vai repetir os erros dos seus pais. Você não vai carregar os fardos dos seus avós. Você não vai herdar as maldições da sua linhagem. Porque o sangue de Jesus te libertou. Porque você é uma nova criatura. Porque as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. E agora, para selar tudo o que foi feito aqui, eu oro a oração mais poderosa que existe. Eu cubro você com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora eu quero falar com você que está me ouvindo e ainda não entregou completamente a sua vida para Jesus. Você que tem vindo aqui buscando proteção, buscando libertação, buscando solução para os seus problemas, mas ainda não deu o passo mais importante de todos, que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque eu posso orar por você. Eu posso decretar proteção. Eu posso quebrar maldições. Mas se você não tem Jesus como Senhor da sua vida, você continua vulnerável. Você continua exposto. Você continua sem a cobertura total que só Ele pode dar. Jesus não é apenas mais um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe outra porta de entrada para o céu. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. Só o nome dele. Só o sangue dele. E hoje, neste momento, você pode fazer a decisão mais importante da sua vida. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Você pode entregar a Ele todo o seu passado, todo o seu pecado, toda a sua dor, toda a sua vergonha, e receber em troca perdão, paz, salvação e vida eterna. Não importa o que você fez. Não importa onde você andou. Não importa com o que você se envolveu. Se você invocar o nome de Jesus com sinceridade, se você se arrepender de verdade, se você pedir perdão, Ele vai te perdoar. Ele vai te limpar. Ele vai te transformar em uma nova criatura.
Então, se você quer fazer isso agora, repita comigo essa oração de todo o seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu te peço perdão. Eu abro o meu coração para Ti agora. Entra na minha vida, Jesus. Sê o meu Senhor e o meu Salvador. Lava-me com o Teu sangue. Purifica-me. Transforma-me. Salva-me. Eu renuncio todo envolvimento com trevas. Eu renuncio toda prática de ocultismo. Eu renuncio todo pacto que já foi feito, seja por mim ou pela minha família. Eu quebro tudo isso agora em nome de Jesus. E eu me entrego completamente a Ti, Senhor. Eu creio que Tu morreste na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Tu ressuscitaste ao terceiro dia. Eu creio que Tu estás vivo e intercedendo por mim. E eu declaro agora: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu tudo. Obrigado, Jesus, por me amar. Obrigado por morrer por mim. Obrigado por me dar uma nova chance. Obrigado por me aceitar do jeito que eu sou. A partir de hoje, eu sou Teu. A minha vida é Tua. Usa-me como Tu quiseres. Guia-me. Protege-me. Ensina-me. Transforma-me à Tua imagem. E eu decreto sobre cada pessoa que fez essa oração agora: você foi salvo. Você foi perdoado. Você foi adotado como filho de Deus. Você agora pertence à família de Deus. Você agora está sob a proteção total do sangue de Jesus. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Os anjos do céu estão em festa agora por causa de você. Porque está escrito que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Você acaba de fazer a decisão mais importante da sua vida. E nada, absolutamente nada, será como antes. A partir de agora, você tem Jesus. E tendo Jesus, você tem tudo. Você tem salvação. Você tem proteção. Você tem provisão. Você tem cura. Você tem libertação. Você tem paz. Você tem alegria. Você tem esperança. Você tem vida eterna. Então guarde essa palavra no seu coração. Viva essa palavra na sua vida. E veja Deus fazer maravilhas ao seu redor. Porque quem está em Cristo é nova criatura. E Deus tem planos lindos para você. Planos de paz, e não de mal, para te dar esperança e um futuro. Amém. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um que assistiu até aqui. Você que ficou do início ao fim dessa oração poderosa. Se essa palavra tocou você, se essa oração transformou algo em você, eu te peço que se inscreva no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhuma oração. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Com aquela pessoa que você sabe que está passando por guerra espiritual. Com aquele amigo que está sofrendo ataques. Com aquele familiar que está bloqueado. Porque essa palavra pode libertar vidas. E lembre-se, se você sentiu que precisa dar um passo mais firme na sua vida espiritual, a corrente espiritual de 21 dias está disponível. O link está no primeiro comentário fixado. São 21 dias de orações, salmos e direcionamento espiritual para quem quer mudança de verdade. Agora continue aqui, porque tem outra oração poderosa aparecendo na sua tela. Não vá embora. Deus ainda tem mais para falar com você hoje. Fique e receba mais dessa unção, mais dessa palavra, mais dessa proteção. Que Deus te abençoe ricamente. Amém e amém.